O nosso corpo é templo do Espírito Santo. O Espírito Santo merece o melhor de nós. E ele merece habitar num corpo desinflamado, num corpo saudável, num corpo puro, santo, um corpo consagrado ao Senhor por completo, de forma geral. E hoje nós vamos conversar nesse vídeo sobre o cuidado com o templo do Espírito Santo. Em uma de minhas orações ao Senhor, o Espírito Santo ministrou em meu coração que ele tem habitado em templos que estão adoecidos, templos que estão sofrendo, decorrente a um estilo de vida inadequado, um estilo de vida qual o mundo normaliza hoje, que é o consumo excessivo de produtos alimentícios, produtos industrializados, juntamente com a vida sedentária, sem praticar nenhum tipo de exercício físico. E o Espírito Santo tem visto, tem sentido, tem participado dessas dores, dessas enfermidades, de ansiedade, de depressão, decorrente a um estilo de vida inadequado. Um estilo de vida que não condiz com os princípios da palavra de Deus. Como assim, Jéssica? A Bíblia diz que a gente tem que se exercitar, que a gente tem que comer saudável? É uma das primeiras coisas que a palavra do Senhor mostra para nós lá em Gênesis. Que o homem, a humanidade, comeria de todas as ervas que dão sementes e de todas as árvores que dão fruto. Para as aves do céu e todos os animais que rastejam, que andam sobre a terra, iriam se alimentar de ervas verdes. E a partir dali, da criação do homem até o dilúvio, o homem só consumia frutas, verduras, legumes e vegetais. Depois do dilúvio, que houve uma orientação de Deus para que o homem passasse a consumir proteínas, a consumir carne, Então, sim, se alimentar de forma saudável é um princípio bíblico. Até porque, para pensar junto comigo, a medicina nos mostra que nós precisamos de vários nutrientes, várias vitaminas. E aonde a gente encontra essas vitaminas? A gente encontra frutas, verduras, vegetais, proteínas. Ou seja, Deus criou o nosso corpo exatamente com a necessidade de nutrientes e vitaminas do que tem exatamente nos vegetais, frutas, verduras, legumes, proteína. Nosso tempo foi criado para consumir esses tipos de alimentos. Você pode perceber que quando você entra numa dieta limpa, uma dieta sem produtos industrializados, sem excesso de carboidrato, de glúten, de açúcar, ali você começa a sentir uma grande diferença no seu corpo. O seu corpo começa a responder de forma positiva. Você começa a se sentir mais leve, você começa a ficar com mais clareza mental, com mais disposição. Isso é fato. E quando você volta a consumir esses tipos de alimentos, o que acontece? Você volta a ficar ansioso, depressivo, desanimado, cansado, sem disposição, porque o nosso corpo não foi feito para consumir esses produtos alimentícios que hoje o ser humano criou. Tudo bem que esses produtos alimentícios, eles são desenvolvidos com matérias-primas, com materiais, com produtos que Deus criou. Só que ele passa ali por um processo químico, por isso que se diz produtos alimentícios, porque ele passa por uma produção, ele não passa por uma plantação. Eles pegam aquele alimento bruto e passa por todo um processo químico. E são produtos químicos que o nosso corpo não suporta, que o nosso corpo adoece, que o nosso corpo sofre com isso. Entenda, nós, cristãos, temos o Espírito Santo habita em nós, ele sente o que nós sentimos, ele sofre o que nós sofremos, ele sabe tudo o que se passa dentro de nós. Às vezes estamos com alguma enfermidade que a gente não faz ideia que estamos com ela, e o Espírito Santo revela isso para nós. Através de você buscar dele, ele vai te revelar. O Espírito Santo revelou a mim uma doença que eu nunca nem tinha ouvido falar, que eu não fazia ideia da existência dessa doença, que se chama tireoidite de Hashimoto. É uma doença autoimune que começa no intestino e essa doença é um anticorpos que ataca a minha tireoide. Começa a desregular todos os hormônios da minha tireoide e vai desencadear o hipotireoidismo. E além de desencadear o hipotireoidismo, eu não cuidando, eu não tratando, eu posso desenvolver outras doenças autoimunes. Essa doença autoimune, ela não tem cura, mas ela tem remissão. Eu não vou me aprofundar muito nessa doença, porque eu compartilhei um vídeo aqui, compartilhando esse testemunho. Como que Deus revelou para mim essa doença. Só dando um breve resumo, porque ela vai se encaixar nas próximas coisas que eu quero falar aqui para você. Eu não fazia ideia que eu tinha essa doença, mas eu sabia que algo não estava legal dentro de mim. Eu sabia que tinha algo em mim que estava ali me desencadeando muitos sintomas, como ansiedades, mais momentos depressivos do que momentos disposta, falta de disposição, falta de ânimo, dificuldades de foco, de concentração.
E um outro sintoma também que eu comecei a ter um zumbido no ouvido, que inclusive eu fui até no otorrino, porque eu achei que fosse algo, problema no meu ouvido, mas nem o otorrino conseguiu me falar o que era. Porque, na verdade, essa doença autoimune, que ataca a tireoide, ele mexe aqui na minha tireoide. E o problema em tireoide, ele causa um zumbido no ouvido e uma perca de audição. E nenhum dos médicos que eu fui me trouxe essa informação. Quando o Senhor usou um médico para me revelar essa doença, esse médico foi curto e direto para mim. A doença não tem cura, depois você pesquisa sobre essa doença. E isso ficou gravado na minha mente. E foi o que eu fiz. Eu comecei a pesquisar sobre essa doença, a entender o que era, a buscar informação, porque nem esse médico que me deu o diagnóstico e nem os 3 endocrinologistas que eu fui me trouxe as informações que eram importantíssimas para eu ter uma qualidade de vida, que eu precisava ter uma dieta limpa, uma alimentação saudável, tirando certos tipos de alimentos que é produzido por homem, que são extremamente inflamatórios, que desencadeia essa doença autoimune e muitas outras doenças autoimunes, trazendo assim muitas consequências para os órgãos do nosso corpo, trazendo uma deficiência de vitamina, problemas intestinais, problema no rim, no fígado. É uma coisa vai levando a outra. E tudo começa no nosso intestino. 99% das doenças começam no nosso intestino. A doença de Alzheimer, por exemplo, tem pessoas que ela tem uma genética. Por ter uma genética, ela pode desenvolver ou não. E esse desenvolvimento vai depender da qualidade de vida dela. E a pessoa que não tem a genética dessa doença, ela pode vir a desenvolver essa doença dependendo do seu estilo de vida ao longo da sua vida. A doença de Alzheimer, por exemplo, é uma doença aqui na cabeça, no cérebro, na mente. A pessoa, ela passa a não lembrar mais da vida dela. E é decorrente aquilo que a gente coloca na nossa boca. Ou seja, começa no intestino. Como eu disse lá atrás, quando você começa a ter uma alimentação limpa, o que você começa a perceber? A sua mente, ela começa a ficar muito mais alerta, muito mais focada, muito mais disposta, muito mais atenta. Gente, e eu falo isso com toda certeza, porque a partir do momento que eu comecei a ter essa dieta, tem um mês que eu estou nessa dieta desinflamatória, em um mês, o quanto que a minha vida mudou, o quanto que me trouxe tanta qualidade de vida em apenas um mês, quanto que me trouxe disposição, mais clareza no meu dia a dia, nos meus estudos, mais clareza no meu relacionamento com Deus. E eu tô achando isso incrivelmente maravilhoso, quanto que eu fico mais sensível para a voz do Senhor. Por isso que a prática do jejum espiritual é quando você se abstém de alimento, você mortifica a tua carne, e esse jejum espiritual, além de você estar mais sensível para a voz do Senhor, mais sensível para a voz de Deus, para se consagrar ao Senhor, você também tem um benefício tem um benefício no seu corpo, na sua saúde. Isso é automático. Por isso que Deus deixou esse princípio bíblico, esse mandamento para nós, que é o jejum. É importantíssimo a gente fazer o jejum. No decorrer do meu dia a dia, eu já faço um jejum fisiológico, que é um jejum que eu tô jantando no máximo até 6 e pouco da noite, 7 e pouco da noite no máximo, e vou tomar o meu café da manhã no outro dia, umas 10, 10 e meia da manhã. Então eu tenho uma janela de jejum aí de mais ou menos 14 a 16 horas. Isso o nosso intestino ama, isso é importantíssimo para o nosso intestino ter esse tempo de descanso na alimentação, para o nosso intestino funcionar melhor, para o nosso intestino absorver os nutrientes melhor. E o importante é o que a gente vai quebrar, o que a gente vai consumir na quebra desse jejum também. Importante, eu quebro o jejum sempre com ovos e um tipo de fruta e um tipo de gordura boa, castanha, umas 2 castanhas, porque é rica em selênio, e selênio todos nós precisamos, principalmente eu que fui diagnosticada com Hashimoto, quem é diagnosticado com doença autoimune, então o selênio é importantíssimo, porque ele ajuda no funcionamento da tireoide. Então, importante, você não pode quebrar o seu jejum com um carboidrato, como por exemplo um pão, ou até um arroz também.
Porque ele dá um pico de insulina, e esse pico de insulina, ele aumenta a nossa fome drasticamente. Aí você vai querer comer igual um leão, você vai querer comer igual uma capivara raivosa, porque você consumiu carboidrato na sua quebra de jejum que deu um pico de insulina. Então é importante você quebrar o seu jejum com uma proteína, uma gordura boa, saladas, vegetais. E aí, passou um tempo, 1 hora mais ou menos, você pode consumir um carboidrato. Até um pãozinho você pode consumir, se você não tem problema com glúten. No meu caso, quem tem doença autoimune não pode consumir glúten. Tudo isso que eu tenho aprendido em relação a essa doença, em relação ao estilo de vida mais saudável, e tudo que eu tenho colocado em prática também, é graças ao Espírito Santo, é a ajuda do Espírito Santo, é a revelação do Senhor para mim, porque nas minhas orações, como você vai ver no vídeo que eu já compartilhei aqui, esse testemunho, eu orava ao Senhor pedindo: Senhor, o que está acontecendo comigo, Senhor? Por que eu tenho essa dificuldade nisso, Senhor? E eu questionava: Senhor, eu tenho o Espírito Santo, eu tenho Jesus, porque eu continuo vivendo dias mais tristes, depressivas e ansiosas do que dias de júbilo, dias de prazer me deleitando no Senhor, sabe? Eu sei que a vida em Cristo não nos priva, não nos livra de uma vida de tribulação, de aflição, porque Jesus deixou bem claro para nós, né? No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Só que o Espírito Santo me deu esse discernimento que não era uma simples aflição da vida, era algo decorrente à minha saúde, decorrente aos meus hormônios, decorrente à falta de vitaminas. Então a gente tem que buscar no Senhor discernimento, sabedoria para discernir quando estamos com um problema espiritual, com uma batalha espiritual, ou quando é problemas de saúde, decorrentes à falta de vitamina, a falta de um exercício físico, a falta de comer bem, hormônios desregulados, e tudo isso a gente buscando no Senhor, o Senhor traz essa revelação para nós, o Senhor nos direciona a descobrir o que é que está acontecendo conosco. O Espírito Santo sabe de todas essas coisas, o Senhor sabe nos mínimos detalhes o que está acontecendo dentro de nós, o que tem dentro de nós, o que nós estamos fazendo que está nos atrapalhando, nos impedindo, sabe, de desenvolver, de crescer espiritualmente, porque esta questão, gente, da alimentação, de um estilo de vida inadequado, ele afeta diretamente nas áreas da nossa vida, no crescimento espiritual, no desenvolvimento pessoal, no seu crescimento profissional, no seu relacionamento com amigos, com familiares, afeta significativamente. Deixa eu respirar, deixa eu beber uma água e deixa eu contar para vocês o que aconteceu agora. Até essa última parte que eu falei com vocês, gravou. Mas depois dessa parte, estou mais de 30 minutos falando sozinho, porque o celular não estava mais gravando. Porque o meu celular deu armazenamento suficiente. Então se passou 30 minutos. E aí quando eu finalizei o vídeo, que eu fui pegar o celular, eu vi que não tinha gravado. Ah, Senhor, Deus maravilhoso, o Senhor é bom. O Senhor é bom. Eu poderia murmurar? Poderia. Poderia, né, falar muitas coisas? Eu poderia. Mas eu não vou dar esse prazer para minha carne. O que eu fiz? Coloquei o celular aqui novamente e com a paz do Senhor e a glória do Senhor, vou gravar novamente aquilo que não gravou. Amém? Mas é isso, né? O inimigo tenta laços e embaraços para nos envergonhar, mas não vai. Em nome de Jesus. É isso que o inimigo quer. O inimigo não quer que vocês saibam disso. Uma das armas do inimigo para nos destruir, para nos deixar mal, doentes, porque a palavra do Senhor nos diz que o ladrão veio senão para roubar, matar e destruir. E é isso que Satanás quer fazer com a nossa vida, é isso que ele tenta 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias no ano, 30 dias no mês, fazer em nossa vida, nos destruir. E Satanás usa, uma das armas de Satanás para nos destruir, para nos adoecer, é através de uma alimentação inadequada, é através da comida, é através do excesso de comida. E o que nos gera? Nos gera doença. E a doença não nos deixa viver aquilo que o Senhor nos chamou para viver, que é uma vida abundante. E uma vida abundância inclui uma vida saudável. E a última parte que eu falei para vocês, que foi até a parte que parou de gravar, né? O Espírito Santo revela a nós aquilo que está nos adoecendo, aquilo que está nos fazendo mal. Foi isso que ele fez comigo. O Senhor me revelou esta doença autoimune, né?
Como no vídeo que eu já postei aqui, compartilhando esse testemunho, como que Deus revelou essa doença para mim. Eu busquei entender ao Senhor o que estava acontecendo comigo. Porque por mais que Jesus nos deixou bem claro, no mundo passareis por aflição, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo, isso não quer dizer que todos os dias da nossa vida tem que ser de aflição. Todos os dias da nossa vida tem que ser depressivo, tem que ser esmorecido, tem que viver capengando. Não. Nós temos que buscar entender, buscar discernimento, buscar sabedoria no Senhor para entender o que é que está nos causando. Então vai ter situações que vai ser uma batalha espiritual, uma batalha na nossa mente, o inimigo jogando setas, uma batalha espiritual que nos causa ansiedade, depressão, setas inflamadas, dardos inflamados do inimigo na nossa mente. E aí a gente acaba que recebendo esses dardos inflamados, né, porque o inimigo joga em primeira pessoa, e a gente adoece, a gente fica enfermo. E também tem outras consequências que nos adoece, que é espiritual, como, por exemplo, a falta de perdão. De pedir perdão e de perdoar nos traz consequências, traz doenças para o nosso corpo, para a nossa alma e para o nosso corpo. E temos que buscar esse discernimento no Senhor para entender o que é que está nos deixando mais dias em aflições, em angústias, com ansiedade, com depressão, do que dias em abundância. Foi o que Jesus trouxe para nós, uma vida em abundância. Então, muitas vezes estamos ansiosas, depressivas, sentindo dores e dores no corpo, dores de cabeça, enjoo e várias outras coisas, que é decorrente à alimentação inadequada, a um estilo de vida inadequado, falta de exercício físico, falta de comer uma fruta, uma verdura, deficiências de vitaminas, sedentarismo, hormônios desregulados. Precisamos apresentar isso em oração ao Senhor, buscar a ajuda do Espírito Santo. E o Senhor usou um médico para revelar a mim essa doença autoimune, porque eu falava com o Senhor, Senhor, o que está acontecendo comigo? O Senhor que tem me impedido de crescer espiritualmente, de me desenvolver como pessoa, de desenvolver nas áreas da minha vida. E foi aí que eu descobri essa doença autoimune, tireoidite de Hashimoto, que ataca a minha tireoide. E esse médico, ele só me deu o diagnóstico. Ele falou assim, você tem isso aqui, não tem cura, e você busca entender o que é isso, porque eu nunca tinha ouvido falar nessa doença. E assim eu fiz, eu fui em 3 endocrinologistas, porque a tireoide trata com endocrinologista, né? Eu fui em 3 endocrinologistas, nenhum dos endocrinologistas me trouxe clareza, me trouxe a informação que realmente eu precisava. E o que eu fiz? Eu segui o conselho do outro médico, eu fui buscar conhecimento. O Espírito Santo me levou a buscar o conhecimento, a entender melhor sobre essa doença. Eu pesquisei e então eu descobri que essa doença é uma doença autoimune, que ela começa no intestino e ela é causada, ela é desenvolvida ali por uma alimentação inflamatória. Ocorre de ser genética, mas também ocorre de não ser. Então, depende muito. No caso da minha família, até então, não sabemos se alguém foi diagnosticado, até porque começou a se falar dessa doença de um tempo para cá, é muito recente. Então, antigamente não tinha essa informação, não tinha exames que mostrava essa doença. Então, a gente está tendo essa informação agora. Então, provavelmente pode ser que minha avó já teve, porque provavelmente minha avó teve problema de tireoide, hipotireoidismo. E essa doença autoimune, ela desenvolve o hipotireoidismo. E essa tireoidite de Hashimoto é o anticorpos que ataca a minha tireoide, que futuramente vai desenvolver o hipotireoidismo. E eu não cuidando, eu posso desenvolver outras doenças autoimunes. E eu tendo um estilo de vida mais saudável, tendo uma alimentação adequada, eu posso ter remissão desses anticorpos e posso chegar a zerar totalmente esses anticorpos, ou seja, chegar a ter uma cura. Só que essas informações eu não tive com esses médicos. E eu tive que buscar conhecimento. Foi aí que eu, buscando esse conhecimento, comecei a entender e comecei a uma busca de mudar o meu estilo de vida e tirar esses alimentos inflamatórios como açúcar, glúten, leite e derivados, né? Não é só a lactose, é o leite em si, né? E os seus derivados. Então esses alimentos eu preciso tirar da minha vida. Aliás, eu já tirei, né? O glúten, por exemplo, eu não estou consumindo mais o glúten. Também açúcar zero, quase, bem dizer zero açúcar. Esses dias que eu comi um chocolate 70% na cobertura de um bolo de cenoura que eu fiz, saudável, sem glúten. E de vez em quando eu como a mussarela, mas o glúten eu zerei de vez, porque de todos o glúten é o pior. Mas o queijo, aos poucos eu tô tirando, porque não é do dia pra noite para tirar todos esses alimentos. É um processo, não é fácil. Meu Deus, você em algum lugar que tem ali um alimento, né, que tem um alimento que você sabe que você não pode comer, mas você tá ali. E aí, o que eu tenho feito agora? Eu tenho feito minha comida, eu tenho levado minha comida. Por quê? Porque eu quero qualidade de vida, eu quero a vida em abundância que Jesus tem pra mim, que Jesus me deu, que eu tenho ela. Eu tenho essa vida em abundância.
né? Todos nós temos, você também tem, a gente tem que tomar posse dessa vida abundância. Só que para a gente tomar posse daquilo que o Senhor tem para nós, tomar posse das promessas do Senhor, a gente precisa de ter uma ação. Não vai vir de mão beijada para nós. Precisa de ter uma ação, precisa de ter renúncia, né? Precisa de ter todo um processo, precisa de ter uma lapidação do Senhor na nossa vida. E assim eu tenho feito, eu tenho renunciado esses alimentos. E o Espírito Santo tem ministrado muito ao meu coração e tem me levado a trazer aqui, a compartilhar isso com vocês nas minhas redes sociais, a compartilhar com as pessoas ao meu redor. E eu falo, gente, tudo aquilo que é bom para mim, tudo aquilo que me edifica, tudo aquilo que tem mudado a minha vida, sabe? Aquilo que o Senhor tem me levado a aprender, que o Senhor tem me ensinado, eu não guardo isso para mim, eu não quero guardar isso para mim, eu quero gritar aos quatro canto do mundo, né, para que todo mundo saiba, para que todo mundo busque mudar, para que todo mundo busque mudar a mentalidade também, busque ter um estilo de vida mais saudável, busque cuidar do templo do Espírito Santo, porque nós somos templo do Espírito Santo, e o Espírito Santo habita naquilo que é puro, naquilo que é limpo, naquilo que é santo, e isso inclui a santidade do nosso corpo e inclui a gente alimentar o nosso corpo com a dieta divina, com o alimento que o Senhor criou para nós. Não quer dizer que nunca mais vai comer esses alimentos industrializados, né? Um pão, uma bolacha. Não quer dizer que não vai comer isso nunca mais. O problema é que isso está sendo o normal da nossa vida. E o normal da nossa vida é comer aquilo que o Senhor fez para nutrir o nosso corpo. Aquilo que o nosso corpo precisa, entende? Então precisamos de ter um equilíbrio. 85 a 90% alimentação divina, dieta divina, que é aquela dieta, que é aquele alimento que o Senhor criou para nos nutrir, e os 10% comer produtos industrializados, comer aquilo que o homem produz de forma equilibrada, né? Ou seja, no final de semana, vai numa ocasião, no aniversário, tem uma comunhão com a família, uma comunhão na igreja, comer de forma equilibrada, né? Eu, por exemplo, ainda não posso me dar essa liberdade nem de comer dessa forma, por conta da doença autoimune que eu tô nesse processo, eu preciso desinflamar o meu corpo, então eu não posso comer glúten, eu não posso, né, comer o açúcar, enfim. Então, esses momentos eu ainda não posso, então depende muito da situação, depende muito do cenário, depende muito da necessidade de cada pessoa, né? No caso da minha necessidade, eu não posso, mas se você não tem restrição alimentar nenhuma, se você não tem nenhuma doença nenhuma, faça isso. Tire a sua semana inteira para você se dedicar a uma alimentação limpa, se dedicar à dieta divina. No final de semana, você se dê esse equilíbrio, se dê essa liberdade de comer de forma equilibrada um alimento que você goste, né? Um alimento fora da dieta divina que você goste. E para ter essa mudança, não é do dia para a noite. E não é só falando, eu quero mudar e vou mudar e colocar em prática. Você vai até tentar colocar em prática, só que você logo vai desandar se você não mudar a sua mentalidade, se não tiver uma raiz, se você não tiver enraizada no porquê de você ter esses hábitos, no porquê de você mudar isso. Por quê? Para e pensa, a gente passou a vida inteira, eu pelo menos, né? A minha criação foi a vida inteira comendo pão, comendo glúten, comendo excesso de produtos industrializados, era presunto, era mortandela, era Coca-Cola, refrigerante já tem 8 a 9 anos que eu não bebo refrigerante. Comia pizza, comia glúten à vontade, porque até então eu não sabia dessa limitação dessa doença autoimune, mas a minha vida inteira foi esse estilo de vida. Até 10 anos atrás eu não fazia ideia o que era uma academia, o que era entrar numa academia, né, que eu comecei um estilo de vida mais saudável em 2016, mas por estética mesmo, né. Só que agora, com o passar do tempo e ainda mais decorrente dessa doença autoimune, estética é uma cereja do bolo, é consequência do que eu vou estar alimentando o meu corpo, é consequência do cuidado com o meu corpo, porque agora é saúde, literalmente é saúde, e é o que nós temos que priorizar, é aí que é a questão, é o ponto que eu quero chegar. Se você não entender, não mudar sua mentalidade e entender que o ponto principal ali, o ponto principal é saúde, o ponto principal é cuidar do templo do Espírito Santo, o ponto principal é glorificar o Senhor com o nosso corpo, cuidando do nosso corpo, não vamos sustentar um estilo de vida divina, um estilo de vida saudável. Era assim que eu era. Eu busquei estética. Eu não mudei a minha mentalidade. E eu não conhecia Jesus ainda. Então hoje é diferente. Hoje é uma renovação da mente, literalmente, que o Espírito Santo tem trazido a mim, que o Espírito Santo tem mudado em mim. É uma renovação da mente. Primeiro ponto para que isso se firme, para que isso se enraize, essa mudança, esse cuidado com o templo, é buscar conhecimento, renovação da mente, mudança de mentalidade.
E aonde você vai conseguir isso? Primeiramente aqui na palavra do Senhor. Porque a palavra do Senhor nos ensina princípios de cuidar da nossa saúde, do nosso templo. Ah, mas a Bíblia fala que não pode comer uma pizza, a Bíblia fala que não pode comer um doce, tomar um refrigerante e tudo mais. A Bíblia não fala diretamente isso, porque na época não tinha esses tipos de alimento, na época que a Bíblia foi escrita. Mas ela nos traz princípios. Cuidado com o nosso corpo. E é aqui na palavra do Senhor que a sua mente vai ser renovada, que a sua mente vai ser transformada para todas as áreas da tua vida. E para te mostrar que a palavra do Senhor fala no nosso coração em relação a isso, ao cuidado do nosso templo, ao cuidado com aquilo que nós colocamos em nossa boca. Uma das passagens, né, que o Senhor falou diretamente ao meu coração, está lá em Juízes, capítulo 3, versículo 3 ao 4, que diz: o anjo do Senhor apareceu a essa mulher e lhe disse: eis que você é estéril e nunca teve filhos, mas você ficará grávida e dará à luz a um filho. Por isso tenha cuidado e não beba vinho nem bebida forte e não coma nenhuma comida impura. E o que é a comida impura de hoje, gente? É esses alimentos industrializados, é alimentos que inflamam o nosso corpo, alimentos cheios de produtos químicos que a gente tem tem nomes difíceis, nome que a gente nunca nem ouviu falar. É claro que na Bíblia não vai ter, você não pode colocar comida impura como pizza, como glúten, como refrigerante, né? Porque na época não tinha isso, na época que a palavra do Senhor foi escrita não tinha, mas o Senhor sabia. O Senhor é onipotente, onisciente, onipresente, e Ele sabe de todas as coisas, Ele sabe que nós passaríamos por isso, Ele sabe que nós teríamos uma fase, uma geração, né, uma geração totalmente intoxicada, inflamada de alimentos industrializados, de alimentos processados, intoxicada e inflamada de excesso de tela, né, de videozinhos na internet que inflamam a nossa mente, que atrofiam o nosso cérebro também. A gente está vivendo um século que temos uma facilidade, temos muitos benefícios nessa geração, né? Temos uma qualidade de vida, digamos assim, tem tecnologias, tem avanços na medicina, tem muitas coisas ao nosso favor, porém a gente tá ficando acomodado e a gente não tá usando isso ao nosso favor. Na verdade, estamos usando contra nós, né? Porque a gente não tem equilíbrio, a gente não tem domínio próprio, não tem domínio próprio com aquilo que a gente tá comendo, não tem domínio próprio com aquilo que a gente tá assistindo, que a gente tá vendo, não tem domínio próprio do estilo de vida que a gente vive, né? E o Senhor sabia completamente disso. Então a palavra do Senhor é cheia de princípios, é cheia de ensinamento para nós em relação a essa área da nossa vida também, ao cuidado do nosso corpo, ao cuidado do templo do Espírito Santo. Você precisa buscar no Senhor, buscar no Espírito Santo, buscar entender, pedir ajuda, principalmente a ajuda do Espírito Santo. O Espírito Santo é o nosso ajudador, o nosso conselheiro, o nosso amigo. Ele sente o que nós sentimos, ele sofre o que nós sofremos e ele sabe o que nós passamos, ele sabe o que está passando dentro do nosso corpo, ele sabe de cada célula, cada molécula, cada cantinho do nosso corpo, o Espírito Santo conhece. Então você precisa buscar o Espírito Santo, buscar a ajuda do Espírito Santo para ele te revelar se há alguma coisa em você, né? E principalmente buscar a ajuda dele, mesmo se você não tá tendo problema nenhum hoje você não tá sentindo nada, mesmo assim, busque essa mudança de mentalidade, busque mudar os seus hábitos. Porque como o pastor Luciano Subirá fala em uma de suas ministrações, eu quero trazer aqui para vocês. A nossa saúde é como um cartão de crédito. Você vai passando e no final a conta chega, né? Ou seja, você vai ali tratando o seu corpo de qualquer jeito, a sua saúde de qualquer jeito, você vai se alimentando, você vai se entupindo de produtos industrializados, você vai se entupindo com excesso de comida, falta de exercício físico. Lá na frente a conta vai chegar. E para mudar tudo isso não é do dia pra noite, é um processo, né? E não é só falar assim, eu quero mudar e vou lá e vou mudar. Você pode até conseguir, mas depois você pode acabar voltando como estava antes. Porque falta enraizar, falta uma mudança de mentalidade. É igual sempre eu cito um exemplo, né, de pessoas bariátricas, pessoas que fazem bariátrica. A minha mãe, por exemplo, ela fez bariátrica e eu pego muito no pé dela. Eu falo, mãe, não é simplesmente fazer a bariátrica e pronto, emagreceu, não tem que fazer mais nada. A bariátrica, ela é uma estratégia para você perder peso mais rápido, mudar o seu estilo de vida, mudar os seus hábitos, né? É uma estratégia para você ter qualidade de vida e você vai precisar
adquirir novos hábitos, mudar a mentalidade. Por isso que precisa passar por um acompanhamento psicólogo antes de fazer bariátrica. E até essas canetas que se tem hoje, muito famosas, Mounjaro, Ozempic, são estratégias para emagrecimento, estratégias para você mudar os seus hábitos, sabe? Só que não adianta você pegar, vou emagrecer, vou pegar e vou comprar, e se você não mudar a sua mentalidade, depois você vai engordar tudo de novo, e é o que tem acontecido com muitas pessoas. Então precisa mudar a mentalidade, precisa se enraizar, né, buscar renovação da mente, como a palavra do Senhor nos diz, né? Busque a renovação da mente, não se conformeis com o padrão deste mundo. Ou seja, não se conformar, renovar a nossa mente com a palavra do Senhor. É aqui que você vai renovar sua mente, que você vai mudar a sua mentalidade, se enraizando aqui na palavra do Senhor, que a palavra do Senhor é verdadeira, é viva e eficaz, e aqui tá cheio de princípios, tá? De princípios pro cuidado do nosso corpo. E aqui você vai renovar a tua mente e não se conformar com o padrão desse mundo, porque o padrão desse mundo é o quê? Hoje, o normal desse mundo é a gente se entupir de alimentos inflamatórios, produtos de alimentos industrializados, produtos industrializados. Né? Se você chega numa roda, num ambiente, num local que tá tendo um evento ali que tem vários tipos de comida, e aí às vezes você fala que não vai comer, não como isso, não como... Eles acham que você é de outro planeta, né? Porque ali é o normal pro mundo. E não é. O normal é a gente ter um estilo de vida divino. O que é o estilo de vida divino? É comer a comida que Deus criou. Olhar para um alimento e falar assim, foi Deus que criou? Vou comer com prazer, com amor, para a glória de Deus, porque é um alimento que o meu corpo precisa. Ah, não é Deus que criou? É mão de homem? Não, vou evitar. Não é que eu nunca vou comer, mas eu vou evitar, porque isso aqui não edifica, não me edifica, porque isso aqui não é para a glória do Senhor. E eu sou o templo do Espírito Santo, e o Espírito Santo merece o melhor, merece habitar num templo saudável, num templo desinflamado, num templo puro, santo, consagrado ao Senhor. E um templo puro, santo, consagrado ao Senhor engloba também uma alimentação saudável, estilo de vida saudável, a gente cuidar do nosso corpo, cuidar do templo do Espírito Santo. E o tempo todo nós estamos sobre uma batalha espiritual, porque já temos a batalha com a nossa carne, né? Uma batalha com a nossa mente, com o nosso eu, com os nossos desejos, com os nossos prazeres, a gente renunciar, a gente lutar contra esses desejos. E aí tem a batalha do inimigo. O inimigo tá o tempo todo ao redor como um leão, buscando a quem devorar. E o inimigo quer isso. O inimigo veio para matar, roubar e destruir. E o que ele quer é que nós ficamos doente mesmo, doente emocionalmente, doente fisicamente. É isso que ele quer. E ele tá amando ver a gente inflamado, a gente doente, a gente cheio de problemas de saúde, a gente sedentário, só no sofá com um monte de comida e TV. É isso que ele ama, né? Rolando videozinhos no celular e com comida aqui. É isso que ele ama, ele sorri pra isso, ele se alegra nisso, né? Enquanto o Espírito Santo está entristecido, porque estamos judiando do templo dele, estamos adoecendo aos poucos. E o Espírito Santo tá sofrendo com isso, o Espírito Santo entristece com isso quando a gente não cuida do nosso corpo, quando a gente não cuida da nossa saúde, que é templo do Espírito Santo. Então, para mudar nossa mentalidade, pra gente enraizar nesses novos hábitos de cuidar do nosso templo, é começando renovando a mente aqui pela palavra do Senhor. E além da palavra do Senhor, que é a principal que a gente precisa investir tempo, gastar o nosso tempo aqui na palavra do Senhor, tem livros que nos ajudam também, né? Como, por exemplo, esse livro do pastor Luciano Subirá, O Cuidado com o Corpo, que ele trouxe muito ensinamento, muita clareza. É um dos livros que tem me ajudado a me enraizar nessa mudança de hábito, nesse cuidado com o templo, nesse cuidado com o corpo. E aqui ele traz a luz da Bíblia. Além desse livro, ele tem várias ministrações aqui no canal do YouTube. Cuidado com o corpo, ele compartilhando o testemunho dele, ele falando, sabe, sobre os hábitos, sobre estilo de vida saudável, sobre alimentação saudável. É muito impactante, traz assim muita clareza, muitas convicções, literalmente uma renovação, uma mudança de mentalidade, né? E eu quero compartilhar com vocês alguns trechos desse livro que me chamaram muito a atenção. Como, por exemplo, aqui de início ele já traz um versículo para nós, que está lá em Efésios 5:29, que diz: porque ninguém jamais odiou o seu próprio corpo, ao contrário, o alimenta e cuida dele, como também Cristo faz com a igreja. Olha que passagem poderosa, olha só quanta riqueza que tem nessa passagem.
Porque ninguém jamais odiou o seu próprio corpo, ao contrário, o alimenta e cuida dele. Ou seja, se você não está alimentando bem o seu corpo, se você não está cuidando bem do seu corpo, você está odiando o seu corpo, que é templo do Espírito Santo. Isso é muito sério. Então nós temos que amar o nosso corpo, cuidar do nosso corpo, alimentar o nosso corpo, assim como Cristo faz com a sua igreja. Cristo ama a sua igreja. Então nós temos que ser como Cristo e amar o nosso corpo, amar, cuidar do nosso corpo, que é templo do Espírito Santo. Outro trecho que chamou muito minha atenção: comer em excesso é prejudicial. É possível que atualmente tenhamos mais gente morrendo no mundo por excesso de alimento do que pela falta dele. Gente, olha que sério essa informação. Ou seja, um excesso de alimento e, dependendo do excesso de alimento e o tipo de alimento que temos consumido, ele nos causa muitos problemas de saúde. Diabetes, pressão alta, AVC, Alzheimer, doenças autoimunes, igual no meu caso, é muitas doenças, muitas consequências tem gerado. E a consequência final, muitas vezes, infelizmente, gera a morte. Olha essa outra parte, gente. Olha que forte isso. Quanto maior é o prazo de validade de um alimento, menor é o prazo de vida de quem consome. Ou seja, você vai no mercado, você vê aqueles alimentos nos pacotes, na prateleira, com prazos de validades enormes, Porque ali estão cheios de produtos químicos, formol, Formol, aquele que vai no corpo mesmo, de defunto, e vai no alimento para poder preservar o tempo de validade daquele alimento. Isso é muito sério mesmo. Mas o conceito de glorificar o Senhor com o nosso corpo não se limita apenas a mantê-lo longe da imoralidade, também se estende ao cuidado da saúde. Gente, olha que impactante. Vê se isso aqui não é algo que traz uma renovação para sua mente, uma mudança de mentalidade, sabe? Isso aqui, você precisa ler esse livro. Você precisa ler, Esse livro é muito importante. Esse aqui também que é forte. A comida para alguns tem se tornado um ídolo. Além de ser pecado, a gula, a comida tem se tornado um ídolo também. Comer e beber para a glória de Deus envolve não apenas moderação da quantidade de alimentos, mas a seletividade que deveríamos, com bom senso, praticar. Também envolve a compreensão do quando comer. Ou seja, comer e beber para a glória de Deus envolve não apenas a quantidade de alimentos, mas a seleção desses alimentos. Um exemplo, se você come só a dieta divina, só o alimento que o Senhor criou, uma dieta limpa, uma alimentação limpa, mas você pega ali e faz aquela comida e você se entope daquela comida, se enche até passar mal, ali você está cometendo o pecado da gula, e ali você está sobrecarregando o seu corpo, sobrecarregando o seu intestino. Então, além da gente se atentar às quantidades, a gente precisa se atentar à seletividade, ou seja, selecionar que tipo de alimentos que estamos consumindo. E algo muito importante também, eu, por exemplo, com essa doença autoimune, eu preciso me atentar, por mais que são alimentos limpos, alimentos que Deus criou, eu preciso me atentar porque tem alguns desses alimentos que fermentam o meu intestino, como, por exemplo, o milho, a beterraba, a melancia, que eu amo. Então, eu percebo nitidamente, depois que eu tive esse conhecimento, eu comecei a me auto-observar, e realmente, quando eu como melancia, eu acho que muitas pessoas são assim, se observe também. Come melancia, fica rotando melancia, fica cheio de muitos gases, Então isso é por conta dessa fermentação. E a melancia, eu não sei você, mas eu pelo menos, eu não sei comer um pedacinho, gente. Se deixar, eu como ali uma banda toda, porque é maravilhosa. Deus é tão maravilhoso, gente. Quando eu como uma fruta assim, eu glorifico ao Senhor, eu falo, Senhor, isso é lindo. Olha que fruta deliciosa que o Senhor criou pra gente comer. Então essa questão da seletividade, eu quero acrescentar aqui, que é você se auto-observar e ver que tipo de alimento que você tolera, ou ver que tipo de alimento que você é intolerante. Por mais que é saudável, tem certos alimentos que nos causam constipação, prisão de ventre, ou às vezes causa diarreia, que não é normal, nem prisão de ventre, nem diarreia. Tem ali um estado certo das fezes que a gente tem que ter, E aqui, interessante que ele falou também envolve a compreensão do quando comer, Isso é muito importante porque, às vezes você quer comer meia-noite, encher um pratão de arroz e feijão e comer meia-noite. Horário que você já deveria estar ali dormindo, no segundo sono. Ou acorda de madrugada e vai lá e come lá um bolo, um brigadeiro que está na geladeira.
Então a gente precisa se atentar a quando comer. O nosso corpo não foi feito para ser enchido de alimentos, por mais que são alimentos saudáveis, à noite, porque à noite é a hora que o nosso corpo está entrando no modo soneca, digamos assim, né? Deus nos criou perfeitamente. Quando o sol abaixa, né, quando há o pôr do sol ali, o nosso corpo já começa a entrar no estado ali de hibernação, de soneca, já começa ali os hormônios do sono, começar a trabalhar pra gente, não sei explicar os termos técnicos, né, mas é nesse sentido que a hora que o pôr do sol, na hora que tem o pôr do sol ali, a gente já entra nesse processo de modo de sonolência, o nosso corpo começa a ficar mais devagar, porque ele vai entrar no modo de regeneração das células, de renovação das nossas células, dos nossos hormônios. Então, por isso que é importante a gente dormir bem também. Aqui ele fala também da qualidade do sono, ele fala do exercício físico, ele fala da comida, da comida saudável, ele fala do jejum. É rico demais esse livro, então eu indico você a ler, porque ele vai te ajudar, ele vai trazer uma clareza, uma mudança, vai te ajudar aí na sua mudança de mentalidade, não esquecendo que aqui você deve priorizar aqui, ó, a palavra do Senhor que vai renovar a tua mente para que você não se amolde aos padrões deste mundo, em nome de Jesus. Vou deixar o link desse livro na descrição para vocês. Também vou deixar na descrição link de algumas ministrações do pastor desse livro, né? Algumas ministrações do cuidado com o corpo, que ali também vai te trazer muito entendimento, muita clareza, já uma renovação aí na sua mente, viu? E é isso, para a glória do Senhor, estou toda hora dando uma pausa para olhar aqui, para ver se está gravando, e para a glória do Senhor, está gravando, então já são aí desde as 3, 4, 2 horas para gravar esse vídeo, então, amém, glória a Deus, estou em paz, estou com a paz do Senhor sobre mim. Então, assim, o inimigo tenta laços e embaraços para nos envergonhar, para nos derrotar, para querer nos parar, mas não vai, porque ele já é um derrotado, em nome de Jesus. Então, para a glória e honra do Senhor, vencemos! Estamos aqui encerrando esse vídeo e conclusão desse vídeo é: busque renovação da tua mente em relação a essa área da tua vida, em relação ao cuidado do teu corpo, ao cuidado do templo do Espírito Santo. Busque a mudança de mentalidade. Aí você começa a colocar em prática aos poucos, porque é um processo, não é do dia para a noite, não se cobre. Porque eu falo isso porque eu já falei muito em relação a isso, então eu tô trazendo isso para você não cometer os mesmos erros que eu, né? Não se cobre, não se frustre quando você falhar, né? Porque a gente tende a falhar, a gente vai falhar, e constância não é sobre estar tudo retinho. Constância é sobre você ir baixando, mas sempre continuar, sabe? Isso é a constância. Mesmo que você falhou no meio do caminho, você continua. Até porque não é algo que você vai fazer por um começo, por um prazo, meio, um prazo de início, um prazo de fim. Não, é algo que você vai fazer para a tua vida inteira. É algo que você vai buscar mudança de mentalidade para a tua vida inteira. Entende? Então é um processo, e é isso que mudou na minha mente, entende? Por isso a importância da mudança da mente, a importância da renovação da mente. E aos poucos você vai colocando em prática aquilo que você está aprendendo, aquilo que você está conhecendo, aquele algo novo que vai mudar os seus hábitos, porque você passou a vida inteira, né? Com um estilo de vida diferente. Um estilo de vida inadequado daquilo que a palavra do Senhor nos ensina, inadequado conforme os princípios do Senhor. E então é um processo para mudar, e o Senhor sabe disso, e o Senhor está aqui para nos ajudar, o Espírito Santo está para nos ajudar, buscar ajuda no Espírito Santo, buscar força no Espírito Santo, buscar disposição para buscar conhecimento, para colocar em prática esse conhecimento, mas desde que a gente tenha a nossa ação, a gente tenha a ação, que a gente levanta e faça o que precisa ser feito, que a gente busque o conhecimento, busque a mudança da mente e coloque em prática, não esperar de mão beijada, e a gente principalmente buscar olhar isso, que não é só sobre nós, é sobre glorificar a Deus com
o nosso corpo, glorificar o Senhor com o cuidado do templo do Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele merece habitar no melhor templo, num templo limpo, num templo puro, num templo desinflamado, num templo consagrado ao Senhor, né? Como aqui no livro disse que eu li para vocês, não é só sobre a imoralidade, né? E sim sobre também cuidar da nossa saúde, porque às vezes a gente pensa de ter um corpo puro, santo, consagrado ao Senhor, a gente pensa só na questão de imoralidade, mas não é só a imoralidade. Tem essa questão de como a gente está tratando o nosso corpo no dia a dia, na alimentação, no exercício físico, se a gente está se alimentando bem, né? Cuidado com o nosso corpo também, com aquilo que a gente está vendo, com aquilo que a gente está ouvindo, com aquilo que a gente está falando também. Então, tem várias outras coisas, não é só sobre imoralidade. E assim encerro esse vídeo para a glória e honra do Senhor, porque foi uma batalha para gravar esse vídeo, meu Jesus amado, mas glória a Deus, e ainda vou fazer uma live daqui a pouco. Mas glória a Deus, e eu espero muito que, por mais que teve esses imprevistos aí, parou de gravar, e aí teve também o microfone que não estava gravando, o microfone aqui que não tá gravando, por mais que teve esses imprevistos, né? Eu espero muito que o que eu compartilhei aqui com vocês, o Senhor tenha ministrado ao seu coração também, tenha chegado até o teu coração, que tenha feito sentido para você, né? Que tenha te aberto aí, te traga uma epifania, né? Uma consciência em relação a isso. E estamos aqui, juntos, vamos juntos buscar sempre evoluir, sempre crescer espiritualmente, desenvolver as áreas, né? Todas as áreas da nossa vida para a glória e honra do Senhor, para louvar o nome do Senhor na nossa vida, em todas as áreas da nossa vida. Amém? E para você que chegou até aqui, até o final, muito obrigada por ter estado aqui comigo nessa conversa, nesse bate-papo, nesse testemunho, nesse compartilhamento aqui com você. E se você ainda não é inscrito aqui no meu canal, e se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, toda semana tem vídeo novo aqui pra você. Deixe o seu comentário, compartilhando a sua experiência, compartilhando, né, se esse vídeo fez sentido pra você. Algum testemunho também, que eu vou estar lendo, vou estar respondendo vocês. Deixe o seu curtir, que é muito importante, porque esse vídeo pode chegar a mais pessoas, pode edificar a vida de mais pessoas. E compartilha com um amigo também, vai compartilhar, compartilha no seu WhatsApp, compartilha no seu Instagram, na sua rede social. Que Deus te abençoe poderosamente, você, tua casa e tua família. Um grande beijo, até o próximo vídeo.